Olá, já está no ar mais um especial coronavírus. A gente está ao vivo para debater temas relacionados à pandemia que afeta todos nós. A falta de leito de UTI é uma preocupação constante de especialistas, governantes por todo o mundo. O colapso do sistema de saúde pode ser inevitável em um curto espaço de tempo. E o desafio agora é fornecer esse tipo de atendimento para os pacientes graves da Covid-19. No Ceará, já não há mais leitos de UTI do estado disponíveis. O governo anunciou que o isolamento social deve seguir aí por mais 15 dias. E não é só lá no estado do Ceará que essa situação está crítica. Para falar sobre isso, eu chamo aqui na minha tela, diretamente de São Paulo, no Skype, o presidente da Associação Brasileira de Terapia Intensiva, Dr. Douglas Ferrari, que também é intensivista, está ali na linha de frente e é membro do Comitê da Covid-19 pela Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS Brasil da OMS. Tudo bom, doutor? Me ouve? Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. É uma honra estar na TV Justiça. Prazer é todo nosso. Bom, acabei de abrir aqui o programa falando sobre a situação do Ceará, que é uma situação crítica, né? Já não tem mais leitos disponíveis. Eu queria que você desse para a gente esse panorama nacional, né? Como é que está a situação dos leitos nível Brasil mesmo? Muito bem. O Brasil, ele teve nos últimos 10 anos uma política de implementação dos leitos de UTI, que nós chamamos de leitos de alta complexidade. Então, hoje nós tínhamos 35 mil, hoje nós temos 45 mil leitos específicos. Só para dimensionar isso a você, nós, intensivistas, trabalhamos com 10 mil pessoas, 10 mil habitantes, nós temos um leito. Esse é um problema mundial. Nós atingimos 2 leitos hoje por 10 mil habitantes. A Alemanha, 4 leitos por 10 mil. Toda a cidade de São Paulo, todo o estado de São Paulo tem mais leitos do que a Itália. A Itália hoje tem 0,5, 0,6, o que levou ao colapso do sistema. O Brasil tem leitos de UTI, 45 mil leitos. Há uma política do Ministério da Saúde de ampliar para 15 mil, já estamos nesse processo. E o coronavírus é um vírus, ele estabelece uma infecção muito rápida. E nós temos um grupo de pessoas, de 10% a 15% dessas pessoas que se infectam, vão parar nos hospitais, e todo esse contingente, quase 5% utilizando os leitos de UTI. Muito que bem, esse processo, ele é um processo delicado, e nós precisamos estabelecer uma política para o sistema. Essa política hoje aumentarmos 15 mil do número de leitos e há sim o déficit nas regiões Norte e Nordeste. Hoje nós temos 2 pontos para 10 mil, enquanto no Nordeste estabelecemos 0,8 a 1. Doutor, enfim, deixa eu só te interromper para a gente entender aqui essa conta. A OMS recomenda a oferta, então, de 1 a 4 vagas de UTI para cada 10 mil habitantes. Perfeito, né? perfeito. Exatamente. Então, a gente só está com a tela aqui um pouco tortinha. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. A OMS recomenda a oferta de 1 a 4 vagas de UTI para cada 10 mil habitantes, né? De acordo com o Ministério da Saúde, como a gente viu aí, o Brasil tem mais de 55 mil leitos dessa categoria. O número se encaixaria se não fosse a má distribuição. Aqui a gente está falando do tamanho do Brasil, né? Vou te interromper aqui rapidinho, só porque a gente está com problema na configuração da tela. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui um minutinho a gente volta com o especial coronavírus, tá? Estamos de volta com o especial coronavírus, então vamos continuar aqui com o nosso bate-papo com o Dr. Douglas Ferrari. Doutor, vou repetir então a pergunta para a gente não se perder, né? A questão territorial do Brasil. A gente tem leitos, mas eles não são distribuídos de uma forma que possa atender todos esses municípios, é isso? Isso. Nós temos um déficit na região Norte e Nordeste, nós não atingimos 1 ponto. Enquanto hoje em São Paulo, Rio de Janeiro, nós atingimos 2 pontos, 2,5 pontos, indo de encontro ao que a Organização Mundial estabelece. Porém, no Brasil, nós temos um problema que 50% dos leitos de UTI servem ao sistema privado. Porém, nós temos direito ao sistema privado apenas 15% a 20% da população.
Então, acaba tendo um processo desigual de distribuição para o usuário do sistema público. Esse é um problema número 1. Outro problema é que o coronavírus ele vem se demonstrando extremamente grave nesse processo de UTI, estabelecendo uma síndrome de angústia respiratória aguda, ou síndrome de desconforto respiratório, que provoca uma internação na UTI média de no mínimo 2 semanas, prolongando 2 a 3 vezes o tempo na UTI. Esse é um problema sério, o que vai aumentando o déficit do leito. Em São Paulo, hoje, nós estamos com 80% dos leitos ocupados. Já, como você mesmo está colocando, nós temos na região norte, hoje, e nordeste, quase que uma totalidade dos leitos. Então, nós estamos realmente num processo emergencial. Bom, sobre essa questão, né, da dificuldade dos municípios em atender esses pacientes mais graves, a Fiocruz publicou uma nota técnica que demonstra o porquê essa situação é tão preocupante. Vamos ver então, ó, esse mapa, a área verde do mapa, são os municípios que têm condições de receber esses pacientes graves. E toda essa área amarela, né, que é boa parte aí do mapa, muito mais que a verdinha, representa os locais que não têm condições de receber os infectados. Então a gente pode ver aí bem direitinho, né, uma ilustração para a gente entender que nos municípios a gente tem esse problema, né, doutor? Sim. O que ocorre em primeiro lugar, o Brasil é um país continental, então o interior ele tem uma dificuldade de acesso às capitais. Esse também é um outro problema. Nós temos que transferir pacientes em cidades extremamente sem proteção nesse sistema emergencial para as capitais. Então, o norte e o nordeste sofrem muito em função dessa problemática territorial. E a conduta agora, sem dúvida, nós ainda vamos entrar nesse assunto com você, mas já falando dos equipamentos, dos respiradores. Nós temos uma quantidade de respiradores, deveríamos ter um respirador para cada leito. Se bem que na portaria nós trabalhávamos com 50%. Os intensivistas trabalharam para que se tenha quase 100%. Essa é uma outra problemática que não basta ter o leito de UTI. Nós precisamos ter o respirador, o equipamento que normalmente está em falta, e mais uma equipe treinada para assumir esse trabalho. É uma equipe multidisciplinar que envolve médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogos, uma série de profissionais qualificados para atender o paciente de UTI. E tem se demonstrado que nós estamos bem avançados em relação aos países. Nós estamos falando de Estados Unidos, de Reino Unido, de Itália, de França. Os nossos números de leitos hoje no Brasil são maiores do que a Itália, do que a França. Só não conseguimos atingir a Alemanha e Estados Unidos em termos de número de leitos específicos. Mas, assim, como você está colocando, São Paulo tem várias características em relação ao norte. São Paulo, primeiro, é uma cidade onde há uma alta concentração de pessoas, é uma cidade com clima um pouco frio, nessa tendência do inverno, e onde fatores favoráveis, que você tem um número de pessoas que têm convênios médicos para ter esse leito de UTI. Por outro lado, existe uma densidade populacional muito alta. E nesse momento agora, no pico do inverno, nós teremos outras doenças associadas respiratórias. Já eu quero saber como é que está a realidade em São Paulo. Ainda falando da pesquisa, uma das pesquisadoras, né, que participou dessa nota técnica enviou um vídeo para a gente explicando melhor. Vamos conferir. Nós identificamos que cerca de 80% da população brasileira tem, de alguma forma, alguma referência, se não no seu próprio município, mas em um município muito próximo. Baixinho, não consigo entender. Mas, ainda assim, a gente tem 20% da população sem nenhuma referência, né? Quer dizer, realmente que cai num vazio assistencial. Outro dado importante é também a questão da disponibilidade maior em algumas áreas de recursos do setor privado, o que leva a pensar na necessidade de se considerar seriamente uma regulação única de recursos privados e públicos. Essa nota técnica ela é bem detalhada, quem quiser depois dar uma olhada, está no site da Fiocruz, inclusive fala, doutor, dessa questão dos equipamentos que você mencionou, né? Porque não adianta ter leito se você não tem o conjunto para tratar esse paciente. Olha, é muito importante
registrar para a população brasileira que ela fique tranquila, em primeiro lugar. Nós temos grandes UTIs, públicas e privadas, nós temos grandes profissionais. O Brasil é um país exemplar em atendimento intensivo. Os médicos, os enfermeiros, toda a equipe brasileira, em todas as capitais desse país, tem uma equipe de altíssimo grau técnico. Essa é uma preocupação que não temos de forma importante. A questão dos equipamentos, também é bom que se registre a toda a comunidade, a nação brasileira, que nós temos excelentes empresas que produzem excelentes equipamentos, monitores, bombas de infusão, respiradores no Brasil. E por que a gente importa? Talvez nós perdemos um pouco de tempo e não esperávamos essa epidemia, essa pandemia, mas já estamos nos preparando para atender a população brasileira nesse número que ela necessita para um atendimento intensivo do número de respiradores. Nós estamos estimando que haja uma necessidade de implementação de 15 mil respiradores para todo o Brasil. A indústria nacional já está a todo vapor. Nós estamos somente com um contrato dessa semana, 7 mil respiradores sendo trabalhados, sendo desenvolvidos, e temos um grupo de trabalho com engenheiros do ITA, engenheiros de ventilação, fazendo um ventilador específico para atender a Covid. Doutor, mas mesmo assim a gente precisa importar, porque a gente vê que o governo tem importado esses equipamentos, né? Inclusive EPIs também, que são de menor complexidade. Todo esforço, ele é bem-vindo. O governo tenta fazer a importação. Nós, infelizmente, hoje não temos equipamentos fora do Brasil. Existem países em situação muito pior do que a nossa, como Itália, França, que precisam de equipamentos. Nós temos a América do Sul. O Brasil é um país de indústria para a América do Sul. Nós temos que atender a América do Sul depois, nós temos que atender o brasileiro. Então, a indústria brasileira, ela tem condições de produzir pelo menos 70% da exigência que vamos ter, porque ainda, segundo o próprio Ministério da Saúde, nós não entramos num processo de pico importante da epidemia. Vamos entrar. Dentro desse processo, nós vamos precisar desses equipamentos que estão sendo liberados paulatinamente, mas eles estão chegando para nós. Sobre essa questão da UTI, a gente tem uma dúvida, da Lara. Ela é estudante e mandou uma pergunta para a gente pelo WhatsApp. Vamos ver. Se na minha cidade não tiver leito de UTIs disponíveis para tratar o coronavírus ou outras doenças, o que devemos fazer e quais são os nossos direitos? E aí, se não tiver o equipamento que ela precisa, né, para tratar no município, numa cidade de interior, enfim, um local mais distante, o que a gente pode fazer? Existem algumas alternativas, buscando um leito privado. Então, aqueles leitos de hospitais privados que não estejam ocupados, o Ministério da Saúde já está se propondo a adquiri-los para atender a população que não o tenha. Em relação à distância, um sistema de remoção. O município que não tem atendimento de UTI, ele tem que se preparar para um sistema de remoção. Então, terão ambulâncias de UTI equipadas, uma equipe séria, que possa transferir esse paciente para as UTIs da capital. Por toda razão, todo paciente grave ou potencialmente grave, não vamos esperar que ele fique grave. Todo paciente em estado geral ruim, ele já deve estar do lado de um leito de UTI, um leito intensivo. Quero também explicar à população que leito intensivo não necessariamente seja leito de UTI. Nós temos leitos intensivos dentro de unidades emergenciais. Existem cidades que não têm UTIs, mas existe o leito intensivo, com respirador, com médico, com enfermeiro, com fisioterapeuta, para atender a demanda do município, que não tem essa unidade intensiva. Os colegas já estão sendo preparados para isso. Então, o município tem que ter essa responsabilidade e nós, com muito carinho, estaremos recebendo pacientes graves nas UTIs desses municípios distantes. Bom, sobre o aumento de número de leitos, a gente tem uma pergunta também, que é da Arlene. Pode rodar. Quais são as estratégias tomadas para o aumento dos leitos? A gente tem o quê? Até agora, hospitais de campanha, né, que a gente tem visto que em alguns estados a gente já tem essa construção, alguns já estão funcionando em pleno funcionamento. O que mais que a gente pode destacar? Bom, os hospitais de campanha são fundamentais. Eles são
hospitais que não são leitos de terapia intensiva, são leitos de enfermaria que recebem pacientes em mau estado geral. Então, são internados pacientes em mau estado geral. Esses pacientes são avaliados, tratados por uma equipe. Então, em São Paulo, nós temos unidade de 200, 300 leitos. Essas unidades, esses pacientes de enfermaria, na piora clínica deles, são transferidos para um leito de terapia intensiva dentro do próprio hospital de campanha. Dentro do próprio hospital de campanha, existe possibilidade de ir a um leito intensivo. A partir deste momento, há um esvaziamento desse leito do hospital de campanha. Ele é encaminhado para uma UTI de referência do Estado. Então, são etapas a serem cumpridas. Seria uma tentativa, então, de não inchar de uma vez só esse hospital que vai receber muita gente, né, nas próximas semanas. Exatamente. Nós não podemos congestionar o sistema. Então, o sistema ele tem uma orientação. Primeiro, ele é atendido no município, por exemplo, nesse caso no interior. E, posteriormente, ele vem para um hospital de campanha. Do hospital de campanha, ele é transferido para a UTI do próprio hospital de campanha e para uma UTI avançada. Essa seria uma sequência para o atendimento de pacientes graves, bem claro isso. E nós temos percebido que, felizmente, uma parcela importante da população não necessita do leito de UTI. Fica no hospital, numa enfermaria, faz o tratamento. E esse tratamento nós monitoramos pela oxigenação do sangue, através de uma saturação e dependência de oxigênio. Quando o paciente começa a sair da dependência do oxigênio, é o padrão ouro de alta hospitalar. E, felizmente, nós estamos conseguindo muitas altas. Ontem mesmo, na minha UTI, nós demos 8 altas para pacientes. Tá joia. Doutor Douglas, eu quero trazer um pouquinho aqui para a realidade. Você que já falou que já trabalha, né, nessa área, está todo dia aí na linha de frente. Eu quero saber como é que está a situação nesse hospital que o senhor trabalha, enfim, com os colegas também, né? A gente vê vários vídeos em redes sociais da situação, principalmente em hospitais públicos. O que vocês estão vivendo? Me traz um pouco dessa sua realidade. Olha, a vivência de São Paulo, e acredito que haja uma vivência dos meus colegas, nas UTIs é uma vivência, primeiro, organizada. Nós estamos organizados. Segundo, nós temos protocolos. O paciente chegou, ele já recebe uma medicação protocolada de acordo com a situação clínica dele. Nós recebemos esses pacientes 24 horas nas portas das UTIs. Neste caso específico que eu estou, são mais de 100 leitos. Então, na porta dessas unidades, vão chegando os pacientes via SAMU, via ambulâncias, pacientes entubados, pacientes não entubados. Dentro da unidade, existe um grupo de pessoas de enfermagem. Nós normalmente obedecemos um médico para 10 leitos, um enfermeiro para 10 leitos, um técnico para 2, 3 leitos, e aí um contingente de pessoas atendendo esse paciente grave ou potencialmente grave. O que muda um pouco no coronavírus é a questão emocional. Os nossos pacientes, eles são obrigados, aqueles que estão conscientes, eles ficam durante o dia sem contato com a família. Não há uma visita hospitalar, ela não é permitida em função da transmissão. E o paciente, além de não ter a família presente, ele tem medo de morrer, é uma constante dele. Eles nos chamam chorando, carentes, é uma situação muito difícil e o sistema quebra a humanização em função da roupa. Então, nós utilizamos uma roupa extremamente com uma proteção importante e, infelizmente, não conseguimos ter esse contato como gostaríamos com o paciente. Nós tentamos humanizar o sistema, mas eu diria que dentro da realidade de São Paulo há, sim, um aumento dos pacientes graves. Cada dia que passa a gente observa isso, porém há um processo de organização. Nós estamos muito bem organizados e acredito que em outras regiões, exceto algumas situações específicas, haja uma organização, sim, do processo. Sobre essa questão até da recuperação, você trouxe aí essa vivência, né, do dia a dia, de como que esses pacientes reagem. A Mariana, que é minha xará, também é jornalista, ela mandou uma pergunta para a gente para saber como é que funciona essa recuperação do paciente que sai da UTI. Vamos ver. Como é a recuperação do paciente infectado por coronavírus após a internação na UTI?
Existe a possibilidade dele adquirir a doença uma segunda vez? Essa é uma dúvida que muita gente tem, né, doutor? Ele sai, então, nesse estado, né, que você mencionou pra gente, com abalo psicológico, por todo o contexto que a gente está vivendo, né? Resumindo, de 100 pessoas infectadas, 15% dessas pessoas, 20%, vão procurar os hospitais. Desse contingente, em torno de 5% estarão numa UTI, vivenciando essa situação. O coronavírus, ele não se mostrou até o momento um vírus com grandes mutações. Então, até o momento, nós entendemos que quem se infectou, ele passou a ter uma imunização natural. Esse processo, ele tem um processo inicial, e em 15 dias nós temos um nível quase de 100% da imunoglobulina que gostaríamos que o paciente tivesse de proteção. Então, traduzindo aqui da pergunta da Mariana, esse paciente, então, infectado uma vez, ele não vai ser infectado novamente? Seria isso? Hoje não. Hoje, dentro do que nós estamos evidenciando, nós temos 3 meses, 4 meses de avaliação clínica e científica, todos os estudos demonstram que não é um vírus que tem um potencial importante de mutação. Então, uma sensibilização dele hoje, uma infecção dele hoje, no presente momento, do que nós estamos avaliando, estudando, ele fica praticamente descartada a possibilidade de uma reinfecção. Existem relatos de reinfecção, porém precisamos ver qual é essa reinfecção, se realmente é do vírus ou uma reinfecção secundária de um outro organismo. Entendi. Bom, nos últimos dias, médicos dos Estados Unidos descobriram que o novo coronavírus também afeta os rins, né? De 20% a 40% dos pacientes, né, que ficaram internados em UTI com o corona sofreram essa insuficiência renal. No Brasil, a gente já observa esse padrão ou não? Sim, observamos. Observamos porque o paciente que vai para a UTI, volto a repetir, o padrão ouro é a dificuldade respiratória, a falta de oxigênio. Então, nós colocamos um grupo de pessoas no respirador, um grupo de pessoas que não necessita do respirador, mas necessita de um oxigênio. Esse processo dos pacientes mais graves, nós chamamos de síndrome de angústia respiratória aguda ou síndrome de desconforto respiratório. Nessa situação, ocorre um fenômeno chamado sepse, que é um fenômeno inflamatório por uma infecção grave. E a sepse, mais os marcadores inflamatórios, não é só no coronavírus, mas em infecções comuns, graves, comprometem a função renal. Tá? E o paciente vai estabelecendo uma insuficiência renal importante. Realmente, nós estamos observando que de cada 10 pacientes, 1 a 2 pacientes estão fazendo insuficiência renal precoce, com necessidade eventual dialítica. Mais uma questão aí para a gente ficar atento, né? Doutor Douglas, eu agradeço muito a sua participação aqui, nosso tempo chega ao fim. Desejo boa sorte, se cuide, você está na linha de frente aí, parabéns a você e todos os colegas. Muito obrigado. Em nome de todos os colegas, eu agradeço o apoio da população, agradeço à TV Justiça por nos dar esse espaço. Bom, a gente fica por aqui então. Obrigada a você também que esteve com a gente até agora. Se quiser rever esse e outros programas do Especial Coronavírus, acesse nosso canal do YouTube TV Justiça Oficial. Até amanhã. Tchau.